Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos com a voz falhada, mas vamos lá. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez, meu velho, seja muito bem-vindo. Este é o quadro Horror Gratuito, onde eu falo de filmes de cinema de terror extremo. Nem sempre, mas a prioridade aqui é essa. E se tu chegou por conta das 3 fitas de Apocalipse. saiba que neste vídeo em específico pode ser que tenhamos spoilers. Aqui eu não vou regular as informações que eu vou passar. Se tu quer apenas a sinopse, entender um pouco mais sobre o filme, entra na nossa playlist Horror Gratuito e procura o primeiro vídeo onde não tem lá 3 razões para assistir ou não assistir, beleza? Vamos ser rápidos e sucintos. Vamos lá. Primeira razão, verossímil, tom documental. O que isso torna... O que torna isso o filme mais interessante? Cara, eu já expliquei isso em outros vídeos, eu acho que não custa reforçar essa informação. Um filme de terror é muito mais do que susto, sangue, tripa. Existe essa vertente que quer te colocar dentro de uma situação desconfortável e explorar ao máximo isso. E eu acho que poucas coisas são tão desconfortáveis quanto tu ser inserido dentro de uma possível realidade, já que o filme, muitas aspas aqui, foi baseado em alguns fatos reais, não é algo contemporâneo no qual ele se baseia, mas a grande sacada é trabalhar o horror que é tu pensar que tem uma pessoa à solta fazendo seus crimes, filmando eles, sabe-se lá Deus por quê, e existe um tom desumano no que ele faz. Eu não estou dizendo que uma pessoa que simplesmente mata não seja desumana, mas aqui há um tom de tortura, tanto psicológica quanto física, bem como abusos físicos, violência sexual e tudo mais, que torna ainda mais pesado o que a gente está acompanhando ali. E tu parar para pensar que tem esse tom documental. E tem um outro aspecto também que é interessante dentro da cultura norte-americana, que eles... não é uma crítica a nós brasileiros, mas ao contrário de nós, eles prezam muito a sua história. Então, assim, tu vai falar com um americano, ele tem muito na cabeça, muito forte, diversos casos que eles acompanharam, histórias que reforçam que eles são os melhores ou que eles precisam melhorar. E aí tu tem esse aspecto de um assassino que matou diversas pessoas, filmou isso e não foi pego, tal qual o Zodíaco, por exemplo, que inclusive tem um ótimo filme dirigido pelo David Fincher. Então tu tem esse aspecto documental, tu tem esse aspecto meio tapa na cara, do tipo, olha como fomos incompetentes nesse aspecto, e isso só reforça a segunda razão, que é, sim, o tom desumano do nosso antagonista. A gente não vê ele normalmente está com uma máscarazinha lá, aquela máscara utilizada pelos médicos na época da Peste Negra, o que torna ainda mais bizonho o que ele faz. E o nível de peso que ele traz pro filme, porque nos momentos em que ele está filmando, né, e buscando suas próximas vítimas, ele se passa como uma pessoa extremamente carismática, de fácil comunicação, uma pessoa que tu ajudaria, como ele pede ajuda mais de uma vez, né, para pegar suas vítimas. E o outro lado que a gente tem nos relatos da pessoa que sobreviveu aos ataques dele, da pessoa que passou mais tempo com ele, a ponto de, infelizmente, ter que participar de alguns dos rituais de morte que ele pratica durante o filme. Então, temos o aspecto documental, que vai te inserir dentro de uma possível realidade, onde a polícia não conseguiu pegar o cara, fizeram diversos alardes, tiveram diversos avisos para que a população se preparasse, porque existe alguém à solta cometendo crimes. Temos o aspecto desumano desse personagem, que é bem explorado, mas eu acho que o ponto principal, assim, o terceiro ponto, é tu ver o quanto a gente pode acabar com a vida de uma pessoa, tirando dela algo que ela acredita que é o correto. E isso é um ponto muito contraditório que eu estou dizendo, que eu estou trazendo aqui, mas o relato dessa vítima dele que sobreviveu, ele é muito curto, é bem no final do filme, mas a atriz que está encarnando ali aquela situação, ela traz uma carga dramática, ela traz um peso tão grande pro filme, que eu acho que
Se tu não é uma pessoa adepta à violência gráfica, explícita, abusos, cenas de tortura e tudo mais, se tu conseguir pular essas partes, pegar só as partes em que estão sendo entrevistados, né, aspas aqui, os investigadores, detetives, os médicos forenses e tudo mais, e ir para a parte dela, tu vê ali o quanto é possível tu quebrar o ser humano ao extremo e a consequência disso, o que acontece após tu quebrar completamente e privar a pessoa de algo que ela acredita que seja o certo, e o mais absurdo, que não é um absurdo ruim nesse caso, mas o que mais me quebrou no filme não foram as cenas de sangue, de morte, de gritaria, de tensão, que são bem construídas, mas que pra mim, assim, ficaram realmente em segundo plano. Acho que o aspecto pesado, documental, visceral foi muito mais instigante nesse filme, mas o que me quebrou foi o relato dela não conseguir expressar em palavras o que ela estava sentindo, dela ter que ficar pedindo permissão para poder falar, ou seja, o cara fez ela de escrava de fato. E a consequência disso, né? O relato do médico dizendo que nitidamente ela foi abusada diversas vezes, psicologicamente, fisicamente, sexualmente, e o quanto que isso quebrou ela a ponto de que se ela não tivesse mais aquilo, ela não ia mais ter sentido nenhum em viver. Na realidade, assim, o filme ele não acaba exatamente ali, tu tem ali mais uns 3, 4 minutos que pra mim são dispensáveis. Pra mim eles não precisavam aparecer porque ficou muito wannabe do mal, assim, sabe? Tipo, aconteceu mais uma coisa ainda. Mas aquele final, ele é muito pesado e eu acho que é o final certo para filmes de terror. Não adianta, e eu vou dar um exemplo aqui que muitas pessoas gostam, mas que pra mim é um filme que ele vai se diluindo, assim. O primeiro filme da Annabelle, ele começa com aquela cena pesadíssima da galera invadindo a casa de uma pessoa grávida, tentando esfaquear lá o bebê e tal, tudo mais. É muito pesada aquela cena. E à medida que o filme vai indo, ele vai só caindo, e o final é ridículo, né? Aquele final, ai meu Deus, eu vou me sacrificar para que vocês fiquem bem, e acaba um final feliz, sabe? Tipo assim, puta bosta, sabe? Eu acho que um filme de terror, quando ele se propõe a ser um filme de terror, ele tem que ser pesado, ele tem que ser um final que tu fale, cara, realmente não existe esperanças para a humanidade. Porque essa é a função do terror, é te chocar, é te levar para um lugar desconfortável e mostrar que a vida não é cor-de-rosa, a vida não é um passeio no parque. E eu acho que esse filme, ele consegue isso de uma maneira muito singular, porque ele não é tão apelativo quanto o August Underground, ele não precisa romper barreiras do cinema como é o A Serbian Film, por exemplo, e ele transita bem entre os dois. Para mim, ele é um filme estupidamente leve, exatamente porque eu já havia assistido filmes muito mais pesados do que ele antes dele, mas eu entendo a importância dele como uma boa porta de entrada para o cinema de filmes de terror extremo, para quem ainda não os conhece, e ali ele é um ótimo parâmetro. Se tu ficou estupidamente incomodado com esse filme, cara, o cinema de terror extremo não é pra ti e não tem problema nenhum quanto a isso. Vai assistir os filmes da Blumhouse, vai assistir os filmes da A24, que são muito bem produzidos, tem um horror muito mais cabeça, digamos assim, ele vai te fazer pensar para que tu consiga entender a dimensão do filme. Os filmes da Blumhouse, não estou dizendo que são ruins, mas são filmes muito mais mainstream, e tu ainda tem lá Invocação do Mal, 1, 2, vai sair o 3 agora em 2021, então tu não precisa necessariamente ser um cinéfilo que absorve o cinema de horror extremo. Não são todos os críticos de cinema que gostam, muito pelo contrário, tem diversos que criticam e não querem nem saber. Mas eu acho que esse é uma... E aí pode ser um quarto motivo bônus, no caso, é um ótimo filme como um termômetro, se tu vai conseguir absorver esse tipo de cinema e se ele é de fato um filme, um tipo de cinema pra ti. Não tem problema nenhum tu não gostar, mas eu acho que pode ser uma boa porta de entrada, é bem convidativo, mas se prepare, porque sim, tem as mortes, tem as cenas de tortura que são bem desconfortantes, não vou dizer pesadas, mas elas te causam um desconforto bem real, digamos assim. Então é isso, gurizada medonha, espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram neste vídeo e não assistiram os outros dois, por favor, dá essa força aí, faz toda a diferença pra gente. Somos um canal pequenininho, então qualquer view, qualquer like que vocês derem vai fazer toda a diferença para que a gente siga crescendo aí e trazendo mais conteúdo para vocês. E aí fica o convite.
Procure nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que a gente faz lá as postagens todos os domingos e segundas-feiras sobre o conteúdo do Horror Gratuito, ou convidando vocês a conhecerem outros filmes de terror ou outros filmes dos quais a gente já falou aqui no canal. Quartas-feiras o Anísio entra com um quadro dele que eu acho que é assim, ó, vocês têm que aproveitar. O cara lê tanto quanto eu vejo filme de terror. Então, assim, ele tem um conteúdo vasto, uma biblioteca vasta para passar a vocês indicações de livros, e também ele vai trazer de volta o quadro que eu acho que era um dos mais legais que a gente tinha aqui, que é o Vida Gamer, onde ele explora aí games das antigas para inserir aí na vida de vocês. E sextas-feiras nossos quadros clássicos, Crítica com Vida, Clássico Gratuito, tivemos o último sobre Falcão, o campeão dos campeões, se eu não me engano, o Over the Top lá, o de queda de braço, que é muito divertido, tem os seus erros lá, a gente fala sobre isso no vídeo, então fica aí o convite, beleza, gurizada medonha? Espero que vocês tenham gostado, beijo, abraço, tchau e